Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir juntos os objetivos de hoje? Vamos fazer a leitura de uma notícia. Vamos compreender o que é verbo. Você sabe o que é verbo? Ainda não. Vamos procurar então relembrar, né? Eu acredito que vocês já tenham visto sobre ele, né? Olha lá. Então, uma perguntinha eu já fiz, né? Agora eu vou para outra. O que o uso dessas palavras, que são os verbos, expressam, né? Dentro de um texto, por exemplo? O que será que eles podem expressar? Vocês sabem? Bom, nós dizemos assim, quando tem uma ação, né, praticada ou no passado, ou no presente, ou no futuro, nós vemos ali que tem a presença do verbo. Por exemplo, cantei, né? Cantei é uma ação passada. Né, uma ação de cantar, está no tempo passado. Canto, né, eu canto, então, presente. Eu cantarei amanhã em uma festa de aniversário, então, futuro, certo? Então, pode indicar uma ação, mas será que indica apenas ação? Não, né, pessoal? O verbo ele pode indicar também um estado. Por exemplo, o vidro da janela está quebrado. Então, em que condições encontra-se o vidro? Está quebrado. Então, este verbo, né, estar, ele representa estado, certo? A condição ali do vidro naquele momento, não está indicando uma ação, certo? E mais algumas coisinhas, mais algumas informações que nós vamos aprender no decorrer desta aula. Vamos lá, então. Vamos ler então o trecho de uma notícia e analisar então como os verbos aparecem no texto e o que eles expressam. Vamos lá? Temos aqui uma manchete, né? O que é a manchete, professor? A manchete é o título da notícia, né? Então o nome técnico para isso é manchete. Diz lá, Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. Certo? Como assim, professor? Em todo o Rio. Vocês perceberam que Rio está em letra maiúscula? Então, aqui não está fazendo referência ao Rio de Águas, está fazendo referência ao estado, né, do Rio de Janeiro ou à cidade do Rio de Janeiro, né? Provavelmente, ali, ou é a cidade ou o estado. Então, eu já descarto a questão, né, do Rio de Águas, tá? Talvez, ao longo do texto, nós vamos saber se é a cidade ou o estado do Rio de Janeiro. Agora ali, ó, temos o subtítulo, que é o quê? Chamado de linhas finas, tá? Então, um nome técnico para isso. Diz o seguinte, a quantidade total de lixo aumentou na cidade. Olha, agora já sabemos, ó, que é a cidade do Rio de Janeiro. Foi de 558 toneladas em 2017. Então, vocês perceberam, então, a função importante que tem as linhas finas? É complementar a ideia trazida aqui na manchete, né? Então, eu não sabia qual era o rio. Como eu tenho o estado que se chama Rio de Janeiro e eu tenho a cidade, capital, né, que se chama também Rio de Janeiro, então, aqui o nosso elemento aqui, linhas finas, acabou nos ajudando a entender melhor do que estava se falando, certo? Temos o local, né, que foi publicado, né, o suporte de publicação, foi num site, né, G1 Rio de Janeiro, a data, né, 1 de janeiro de 2018, e também temos o horário por se tratar de um site, né? Sempre que uma notícia é publicada em um site, ele tem o horário. Quando é publicado em jornais, apenas a data, certo? Vamos lá. Atividade número 1. Em qual site ou portal de notícias foi publicada esta notícia? Já retornamos.
Legal, você descobriu em qual site foi publicado então? Descobriu? Que bom, mas vamos conferir então aqueles que ainda não sabem. Olha lá, então foi publicado no site chamado Portal G1, né, do Rio, né? Por quê? Porque existem lá o pessoal local, né, que faz as notícias do estado ou da cidade. Então, o portal não, ele pode ser nacional ou pode ser local, né, do estado ou da cidade. Nesse caso, então, G1 Rio de Janeiro, certo? Agora observe a atividade número 2. Leia o título da notícia. Qual é o fato destacado aqui nesse título? Já voltamos. Certo, você percebeu o fato destacado aqui nessa notícia? Porque assim, toda notícia então ela é permeada por um fato, né? Temos um fato que gerou essa notícia, né? Que é uma informação importante, né? Para aquela região, aquela população em que ela é veiculada, certo? Vamos perceber então qual foi o fato? Vamos lá? Observe, trata então aqui da quantidade de lixo recolhido no primeiro dia do ano, na cidade então do Rio de Janeiro. Então observe lá que é muito tranquilo, né, de observarmos isso, certo? Então 653 toneladas foi a quantidade ali recolhida no dia 1º de janeiro, certo? Agora vamos analisar, né, alguns aspectos dessa notícia. Bem importante, né, nós sabermos do que trata então uma notícia. Através da nossa atividade aqui, né, nós vamos acabar compreendendo um pouquinho mais, né? Já falamos então que uma notícia ela precisa ter um fato, né? Que o fato é bem importante. Uma notícia trata de algo relevante, né, para aquela população, para aquela sociedade em que ela é veiculada, e existem outros elementos também que não podem faltar na notícia. Vamos lá. A partir da leitura do título, né? Observe que palavra utilizada no título expressa uma ação realizada pela Conlurb, que é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Já voltamos.
aí, você conseguiu então fazer a correta identificação aqui solicitada na atividade? Conseguiu? Espero que sim. Vamos conferir. Olha lá. Então, a palavra recolhe, observe, ela expressa aqui uma ação que foi realizada pela companhia Conlurb. Então, olha, recolher, né, é um ato, representa uma ação. Então, eu recolhi o lixo, né, eu realizei uma ação ao recolher algo, né? Por exemplo, vocês limparam a casa, vocês arrumaram a cama, todas essas palavrinhas, né, limpar, arrumar, elas representam ação e várias outras aí, né? Então, são verbos, certo? Então, observe então que essas palavras são muito importantes, né, dentro ali do nosso enunciado. Agora chegamos à nossa atividade de número 4. Observe novamente o título e responda duas coisas para mim. Primeiro, qual foi o tempo verbal utilizado no título da notícia? Segundo, por que foi utilizado esse tempo verbal? Já retornaremos. Certo, você conseguiu responder as duas perguntinhas então que o professor pediu para você? Conseguiu? Que bom. Mas vamos ver, tem pessoas que não conseguiram, né? Então vamos ajudá-las também. Olha lá. Então foram perguntadas duas coisas, né? Em relação ao tempo verbal, né, que foi utilizado no título, e depois também foi perguntado por que será que isso foi utilizado, né? O porquê disso. Então, olha, foi utilizado o tempo verbal presente. Então, eu percebo claramente, olha lá, recolhe, né? Recolhe, representa uma ação presente, uma ação atual, né? Então, bem importante isso.
Esse tempo verbal, então, ele tem um propósito dentro da notícia, né? Não é por acaso. Ele demonstra, então, objetividade e atualidade. Por que não foi utilizado, por exemplo, recolheu? Porque foi uma ação realizada, já foi realizada, né? Por que não foi utilizado, então, o passado? Justamente com esse objetivo, né? De demonstrar objetividade e também atualidade. Então, a maioria, assim, muito presente, esse tempo aqui, né? Então, o tempo presente, ele é parte integrante da maioria dos títulos, que é a manchete, né, dentro de uma notícia. Então, é um elemento bem fundamental. Agora vamos ler mais um trechinho, então, da nossa notícia. A Conlurb recolheu no primeiro dia do ano 653,56 toneladas de lixo de todos os 8 locais de festa na cidade, sendo 285,65 toneladas apenas em Copacabana. Segundo o órgão, o lixo já tinha sido recolhido às 10 horas. Então, observe então a grande quantidade aí de lixo produzida aí na cidade do Rio de Janeiro durante as festividades do início do ano. Agora vamos analisar mais alguns aspectos dessa notícia. Vamos lá. Vamos refletir um pouquinho. Por que foram utilizados diferentes tempos aqui, né? Nos trechos abaixo, observe aqui. A Conlurb recolheu no primeiro dia do ano 653,56 toneladas de lixo. Então, aqui é um trecho do primeiro parágrafo. Observe lá o verbo recolheu. Indica o quê? É uma ação do passado, do presente ou do futuro? Recolheu é uma ação do passado, né? Que aqui na língua portuguesa nós damos um nome específico. Nós chamamos de pretérito, né? Existem 3 formas do pretérito, né? Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Mas o importante aqui é descobrir, né? Se é passado, presente, futuro ainda, né? Logo mais adiante trabalharemos esses tipos, certo? Mais uma partezinha lá. Agora mudando então o tempo verbal. Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio de Janeiro no primeiro dia do ano. Então aqui eu tenho um trecho do título, né? E eu percebo que foi usado o tempo presente, recolhe, certo? Muito bem, e é importante, já falamos sobre isso, né? Então, as palavras que foram destacadas, né? Elas indicam uma ação bem legal, bem interessante. Porém, estão empregadas em tempos verbais diferentes. Então, uma estava no passado e a outra estava no presente, no caso do título, que é a manchete. No título, a palavra está no tempo presente, indicando uma ação que ocorre naquele exato momento em que se fala, ou algo que é corriqueiro, habitual, né? Então, recolhe. Enquanto no primeiro parágrafo foi usado o tempo passado, ou pretérito, né? No caso aqui, o formato é o pretérito perfeito, né? Para indicar uma ação que ocorreu em um determinado momento do passado, recolheu. Então, é uma ação finalizada, já recolheu, certo? E afinal, como são chamadas essas palavras então? Então, essas palavras elas são chamadas de verbo, certo? Elas expressam estados, coisas, ações e eventos que nós precisamos, né, dar conta quando falamos ou ainda escrevemos, ou seja, indicam o que está acontecendo e como está acontecendo, certo? Então, é quase impossível, né, falarmos sem utilizarmos verbos no nosso dia a dia, nos nossos vocabulários. Certo? E na aula de hoje, pessoal, o que nós fizemos? Lemos então o trecho de uma notícia, analisamos o que algumas palavras indicam dentro do texto e descobrimos também o que é verbo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido um pouquinho mais sobre a língua portuguesa e até a próxima.